Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero saudar os amados ouvintes com a paz do Senhor. Quero saudar cada jovem que está aqui conosco aqui, a irmã Karina, a irmã Leandra, a irmã Landa, o irmão Wendel, louvado seja Deus. E eu quero deixar um versículo que se encontra no Evangelho de João, João capítulo 9. Então somente o versículo 1, o 2 e o 3 que diz: caminhando Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que se nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala sobre a cura de um cego de nascença. E estando aquele homem assentado naquele lugar, o Senhor fala que Jesus passando, ele viu, ele observou, ele viu aquele homem cego de nascença. E passando, os seus discípulos começaram a perguntar: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele fosse cego assim, cego de nascença? O que deve ter acontecido para que ele nascesse cego? Deve ter sido um pecado muito grande, para ele estar passando por isso, né, na vida dele. Só que a palavra do Senhor fala que Jesus, ele viu, ou seja, o Senhor estava olhando para ele. E os seus discípulos querendo questionar, querendo achar um motivo para encontrar o defeito que aquele cego tinha, o defeito que os seus pais tinha acontecido com seus pais, para que ele nascesse cego. Louvado seja Deus. E eles começaram a se perguntar: quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi seus pais, para que se acontecesse isso com ele? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor responde claramente: nem ele pecou, nem seus pais, mas que fosse assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu aprendo nessa palavra é que em todas as situações da minha vida, você pode estar passando em situações em suas vidas. Você jovem, adultos, não posso dizer a situação que você está passando em sua vida. Não posso dizer a luta, a provação, ou qualquer situação que você esteja passando. Mas eu quero te dizer que o Senhor está nesse momento olhando para você. Mesmo que o mundo possa dizer o que ele tem feito para acontecer isso com ele. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus que ele disse tanto servir? Eu quero te dizer que o Senhor está nesse momento olhando para você de braços abertos, dizendo: eu estou aqui esperando você clamar por socorro. Estou aqui de braços abertos esperando você clamar por misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, louvado seja Deus, era para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você diz: precisa eu passar por tudo isso, é preciso uma provação tremenda, é preciso uma luta tão grande, é preciso um mar tão grande, um deserto tão grande para o nome do Senhor ser glorificado. Não bastava apenas eu ir para a igreja adorar, não bastava apenas eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer: não te preocupa quando estiver diante do deserto, quando estiver diante do mar. Louvado seja o nome do Senhor, pois o Senhor, ele está olhando para você nesse momento e dizendo: eu estou contigo, não temas. Não é o homem quem está contigo, mas o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o Senhor está dizendo: eu estou olhando para você, eu estou de braços abertos, não importa o tamanho da situação, eu estou de braços abertos olhando para você. Aí você diz: mas a luta é muito grande, aleluia, o mar é muito grande, é muito imenso, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar chegar ao outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que no momento em que você confia no Senhor, eu te digo que vai dar certo, porque primeiro Deus não faz nada pela metade. Primeiro Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez, ele vai cumprir. Se ele decretou, está decretado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só basta apenas você confiar que só em Jesus você pode todas as coisas, pois a própria palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que você possa confiar no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala mais sobre Lázaro. Louvado seja Deus. Lázaro estando há 4 dias mortos, o Senhor foi encontrar com Lázaro. Louvado seja Deus. E ele diz para Marta, sua irmã, e diz:
Eis que sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá, louvado seja Deus. E eu comecei a me lembrar, além dessa palavra, eu comecei a me lembrar de grandes maravilhas que o Senhor tem me mostrado na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que muitas das vezes passamos em situações em nossas vidas, passamos por lutas em nossas vidas. Muitas das vezes o mundo quer nos humilhar, quer nos criticar. Louvado seja Deus. Mas eu quero te mostrar uma coisa que diz na palavra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui no mundo, não para ser servido, mas para servir. Louvado seja Deus. O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer nessa palavra é que o Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui no mundo, ele sofreu, cuspiram na cara dele, humilharam ele, chicotearam ele, bateram em sua cabeça, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, chegaram até matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra relata que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha situação? Eu quero te dizer que o Senhor está olhando para você. O mundo pode te humilhar, o mundo pode cuspir na tua cara, o mundo pode fazer o que for contigo, pode chegar até te matar, mas até no dia da tua morte tu terás vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até no dia da tua morte tu terás a vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Então você possa ficar confiando no Senhor, você possa acreditar que o Senhor está olhando para você nesse momento. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pois aquele cego estava lá, e como falei, fala na palavra que Jesus viu, Jesus observou aquele cego de nascença. E você pode estar dizendo: estou passando por uma prova tão grande, uma luta tão grande, e ninguém está olhando para mim. Eu quero te dizer, filho, filha, louvado seja o nome do Senhor. Não te preocupa, não te inquietes. O Senhor está olhando para você. Não é de ontem, não é de hoje, mas é de eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está de braços abertos olhando para você. Aí você fica dizendo: mas eu já fiz tanta coisa errada, porque o Senhor Jesus Cristo vai olhar logo para mim, eu que sou pecador. Primeiro que Deus não veio julgar seus pecados, primeiro que Jesus não veio te acusar pelos teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala que chegando a mulher adulta diante do Senhor, o Senhor Jesus Cristo estava escrevendo no chão. Louvado seja Deus. E os que estavam com ela queriam apredejá-la, dizendo: essa mulher é uma adúltera, devemos matá-la, devemos apredejá-la. Louvado seja Deus. E o Senhor levantando e disse: quem não tem pecado, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo eles que todos estavam sujeitos a pecar, foram embora e deixaram ela com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, ele não alisa a mão. Louvado seja Deus. Ele disse: ninguém te acusou, nem muito menos eu vou te acusar. Agora vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Só que hoje em dia o mundo está usando essa frase: errar é humano, pecado é do homem, o falhar, louvado seja Deus, é o que está acontecendo hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz para mim e para você: filho, se tu andares conforme eu tenho te mandado, tu não vai tropeçar em pedra alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir pedras, pode vir setas, pode vir cilada, mas se você estiver alicerçado na rocha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tu não irás tropeçar. Pode vir tempestade que for, mas tu não irás cair, pois tu estás alicerçado na minha palavra, e eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você diz: louvado seja Deus. Uma coisa que eu aprendi nas pregações do pastor Marcelo, louvado seja Deus, ele pregando, e eu aprendi uma coisa que ele falou da parte do Senhor, que muitas das vezes dizemos que ser crente é muito difícil, estar no mundo é mais fácil, porque tem nossos amigos. Louvado seja Deus. Tem muitas coisas no mundo que não tem no Evangelho. Aleluias. Aí você diz que ser crente é difícil, ser um evangélico salvo, louvado seja Deus, é duro. Às vezes não conseguimos porque a aprovação é muito grande. Fica muito mais difícil quando você se converte ao Senhor. Isso você dizendo, não sou eu que estou dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que tanto no mundo quanto no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você vai passar pelas mesmas lutas. Como assim, irmão? Não quer você estar dizendo que mesmo eu sendo evangélico, eu não sendo, eu vou passar por luta? Sim, vai. Mas sabe qual é a diferença? É que quando a gente está no mundo, a gente está alicerçado na areia. A nossa casa está edificada na areia, louvado seja Deus. E quando está alicerçado na areia, quando vem uma tempestade, quando vem uma luta, quando vem uma provação, a areia não consegue segurar aquela casa, não consegue segurar aquele
edifício e aquela casa cai por terra. Aquela casa ela desmorona. Louvado seja Deus. Mas um crente, aleluia, mesmo na hora da provação, mesmo na hora da luta, ele sabe que está alicerçado na rocha. Ele sabe que está alicerçado na palavra. E sabe que pode se levantar inferno. Sabe que se pode se levantar tempestade. Sabe que pode se levantar o que for. Mas ele está alicerçado na rocha. E não há nada nesse mundo que possa derrubá-lo. Não há nada nesse mundo que possa os livrar da mão do Senhor. Pois a própria palavra do Senhor diz, em Isaías 43:13, como foi lido aqui: estando alguém em minhas mãos, quem é que pode livrar? Agindo eu, ninguém pode impedir. Então, se tu estás alicerçado na palavra, se tu estás andando conforme o Senhor tem mandado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se tu estás andando, louvado seja Deus, debaixo das asas do Onipotente, tu não irás cair, tu não irás fraquejar, tu não irás tropeçar em pedra alguma, mas já basta apenas você confiar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala que estava uma mulher viúva em casa com o seu filho. Louvado seja Deus. E aleluia! E ela estava preparando a sua última refeição para com seu filho, louvado seja Deus. Estava apanhando as suas lenhas. E Deus enviou Eliseu à sua casa e pediu para que ela fizesse, aleluia, um alimento para ele. E ela disse para Eliseu: eu só tenho apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite na minha botija. Farei um pouco de alimento para o meu filho. Depois disso, morreremos, louvado seja Deus. E Eliseu disse para ela: vai e faz para mim. Louvado seja Deus, pois depois disso tu verás que o nome do Senhor vai ser glorificado. E ela, crendo naquela palavra, ela foi e usou tudo aquilo que ela tinha, um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ela fez um alimento para aquele profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois daquele profeta ter se alimentado, ela voltou e chegando lá ela viu que o seu pote de farinha, louvado seja Deus, estava transbordando, e o seu pote de azeite não já tinha mais espaço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor quer falar nessa palavra, louvado seja Deus, é que no momento que você confia no Senhor, você está dizendo: ah, depois disso eu vou morrer, eu não vou conseguir, eu vou aguentar, eu já estou ciente que vai dar tudo errado, eu já estou ciente que vai acabar por aqui. O Senhor chega com providência, dizendo: eu cheguei, tu não estás mais só, eu estou contigo, filha, eu estou olhando para você, filho, não temas. A escassez pode chegar na tua porta, mas ela não vai entrar, pois o Senhor já está fazendo morada. Ela não vai entrar, pois o Senhor já está lá dentro, dizendo: essa casa é minha, e não há inferno, não há inimigo que possa habitar nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela mulher, ela comeu com seus filhos, mas o inimigo, ele não parou por aí. Louvado seja Deus. Pois quando o inimigo vê um crente alicerçado na palavra, quando o inimigo vê um crente que anda conforme o Senhor tem mandado, louvado seja Deus, ele fica enfurecido. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas não fique com medo não. Louvado seja Deus, porque não é o homem que está contigo, mas sim o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. E passando mais uns tempos, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor fala que o filho daquela viúva, ele chegou a falecer. Louvado seja Deus. O inimigo mais uma vez queria tragar aquela família, dizendo: eu não matei naquele tempo, mas eu vou matar agora. Louvado seja Deus. Mas eu imagino o Senhor se levantando do trono e dizendo: tu não vai matar ele nem ontem, nem hoje, nem nunca, pois essa vida é minha. Eu resgatei essa vida das tuas mãos, agora ela é minha, ela está em minha mão e ninguém vai livrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o inimigo queria tirar, já tinha tirado a vida daquele jovem, do filho daquela viúva. E mais uma vez o Senhor usa Eliseu e traz novamente a vida daquele jovem. O que o Senhor Jesus Cristo mais uma vez quer mostrar nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, como foi falado aqui: mesmo que você esteja morto, até no dia da tua morte tu terás vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar dando uma causa por perdido, você pode estar dando uma causa, louvado seja Deus, que não tem mais solução, mas eu quero te dizer novamente que o Senhor está de olhando para você de braços abertos, dizendo: eu vou entrar com providência no momento que você deixar eu agir, eu vou entrar com providência no momento que você deixar eu operar. Louvado seja Deus, porque o Deus a quem eu sirvo, ele não é mal educado, ele bate. A palavra do Senhor diz que ele está à porta, batendo em seu coração, e se você deixar,
Ele vai entrar e ceiar contigo e você com Ele. Basta apenas você acreditar no Senhor e saber que nesse momento Ele está olhando para você de braços abertos, dizendo: vem, filho, para os meus braços. Eu tenho algo preparado para você. Eu tenho um plano preparado para você. Ah, você fica dizendo: mas o mundo vai rir da minha cara, meus amigos vão querer me criticar, vão me chamar disso, de aquilo, vão querer me chamar de santo. Não te preocupas, louvado seja Deus, pois o Deus a quem eu sirvo, Ele é Deus de providência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor nos lembra também aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. O rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro sobre aquele templo, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e disse para todas as pessoas que ao som da trombeta, ao som de todos os instrumentos, aquelas pessoas, todo aquele reino, aleluia, louvado seja Deus, se prostrasse e adorasse diante daquela estátua de ouro. Louvado seja Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego, por estar alicerçado na palavra de Deus e não na palavra do homem, louvado seja Deus, por ele estar confiando na palavra de Deus e não na palavra do homem, louvado seja Deus. Ele não se prostrou diante de Deus nenhum. Ele não se prostrou diante daquele Deus. E o rei, sabendo disso, disse: eu vou te lançar na fornalha de fogo ardente, se tu não me prostrar, se tu não se prostrar e me adorares. Louvado seja Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: se tu ficar sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele não nos livrar, ficai sabendo, ó rei, que não serviremos a tua imagem e nem adoraremos a Deus nenhum, a não ser aquele que está conosco, não só aqui, mas também eternamente. Louvado seja Deus. E Nabucodonosor jogou aqueles 3 jovens dentro da fornalha ardente de fogo. Louvado seja Deus. Mas como eu falei, Deus não faz nada pela metade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Nabucodonosor, tendo jogado aqueles 3 jovens dentro da fornalha, louvado seja Deus, o Senhor desceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor desceu naquela fornalha e entrou com providência. E Nabucodonosor, a palavra do Senhor fala que Nabucodonosor não viu mais 3, mas viu 4 passeando dentro de uma fornalha de fogo. Como é isso, irmão Alan Kelvin? 4 pessoas passeando dentro de uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Uma fornalha que estava ardendo, que até os guardas, quando se aproximaram, nem chegaram perto do fogo. Louvado seja Deus, já foram consumidos pelo fogo. E você vem dizer, louvado seja Deus, que havia 4 pessoas passeando no meio do fogo. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu quero te dizer que eu nunca vi fogo queimar fogo. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava ali diante daquele rei, estava naquela situação, o fogo estava tentando consumi-lo, mas ele estava alicerçado na palavra. Ele já estava queimado pelo Santo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento Nabucodonosor mandou chamar aqueles 3 jovens para fora e reconheceu que só havia um Deus em Israel, que só havia um Deus. Louvado seja Deus verdadeiro. E ele começou a adorar a Deus, Nabucodonosor. Louvado seja Deus. E o que é que eu aprendo mais uma vez nessa palavra? É que tudo se resume em apenas uma frase: o Senhor neste momento está olhando para você, está de braços abertos dizendo: eu estou contigo em todas as situações da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar dizendo nesse momento: eu não tenho força para ir para a igreja, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ler a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor mandou te dizer nessa manhã: eu estou contigo, filho. Não temas diante deles, pois eu estou contigo, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Jeremias era apenas uma criança quando foi chamado pelo Deus Altíssimo, mas Deus disse: não te preocupe, porque sou eu que estou contigo, eu vou colocar as palavras na tua boca. Ou seja, quando o Senhor nos chama, Ele se responsabiliza. Aí você diz: eu sou tão pequeno, o Senhor nem olhou para mim, tantas coisas que eu fiz nesse mundo, tanto pecado. Louvado seja Deus. Ou muitas das vezes você, louvado seja Deus, tem andado conforme a palavra, mas não tem buscado ao Senhor da maneira certa. Eu quero te dizer que quando o Senhor escolheu Gideão era o menor da sua casa, o mais pobre de sua cidade, mas o Senhor usou Gideão tremendamente. Você pode estar se achando pequeno, pode estar se achando inferior, mas o Senhor vai te colocar nas grandezas, se você andar conforme o Senhor tem mandado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não querendo ficar apenas nas minhas palavras, eu quero voltar um pouco no Evangelho de João capítulo 9, que fala sobre
sobre a cura de um cego de nascença. Eu falo e repito mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo, ele viu aquele cego, e no momento em que ele cura aquele cego, louvado seja Deus, ele começa a pregar para os seus discípulos, e a palavra do Senhor diz que ele cospe no chão e faz o lodo e unta o olho daquele cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que ele foi e voltou vendo. Louvado seja Deus. Mas como eu falei, Deus não faz nada pela metade, ele faz a obra completa. Louvado seja Deus. E no momento em que Deus cura aquele cego, ele já sai, louvado seja Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele chega diante daqueles homens, daqueles doutores, e eles começam a perguntar: não é esse aquele cego que vivia sentado à beira do caminho? Louvado seja Deus. E ele começa a responder: sim, era eu, mas hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo. Hoje, louvado seja Deus, eu tive um encontro com o Salvador, ele me curou, hoje eu estou curado. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor fala que eles começaram a ensinar os doutores. Aí eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a ler e eu comecei a meditar, dizendo: como é que ele pode ensinar? Se a palavra do Senhor fala que ele é cego de nascença, ele vivia sentado na beira do caminho, ele não tinha estudo, não tinha ensinamento. Louvado seja Deus. Mas como foi falado aqui nessa manhã, Deus não faz nada pela metade, ele faz a obra completa. No momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele cuspiu no chão, ele deu a ele o dom de louvado seja Deus, espiritual, e o dom material. Louvado seja Deus. E daquele momento, ele começou a ensinar aos doutores, começou a responder perguntas que ele nem sabia que ele era capaz de responder. Ou seja, o Senhor está entrando com providência e dizendo: o que tu pensas que eu não posso fazer, eu vou fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Como a palavra do Senhor está escrita: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero te dizer que o Senhor está olhando para você, está de braços abertos, e que Deus não vai fazer apenas uma coisa, mas Deus vai fazer o impossível na tua vida. Ele vai fazer coisas que o mundo vai olhar, aquele mundo que te criticava, aquele mundo que, louvado seja Deus, que te humilhava, que cuspia na tua cara, que não dava nada por ti. Ele vai olhar para você e dizer: esse realmente é um servo de Deus, esse realmente é um filho do Altíssimo, esse realmente anda alicerçado na palavra. Então que você possa confiar no Senhor, então que você possa acreditar que o Senhor está olhando para você nesse momento, de braços abertos, dizendo: louvado seja Deus, filho, vem para o meu caminho, obedece a minha palavra, pois eu tenho algo preparado para ti, eu tenho o melhor para a tua vida, eu tenho planos para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que você venha ficar com essa palavra, louvado seja Deus, e que você possa acreditar que o Senhor está olhando para você nesse momento, e que você não venha apenas ouvir, ser ouvinte dessa palavra, louvado seja Deus, mas que você também venha ser praticante, que você venha botar em prática essa palavra do Senhor Jesus Cristo, e que você venha meditar a cada dia mais na palavra do Senhor de dia e de noite, como o Senhor Jesus Cristo tem mandado, e que diante da situação, diante da provação, você venha fazer como o povo de Israel que estava saindo do Egito, que fizeram até um bode de ouro para, louvado seja Deus, que querendo criticar o nosso Deus, querendo afrontar o nosso Deus, dizendo: esse Deus não existe, vão fazer um Deus para nós. Louvado seja Deus. Não faça como esse povo, louvado seja Deus, mas vá com a certeza da sua vitória, sabendo que até no deserto, sabendo que na hora da provação, até no deserto, por mais grande que seja, fique ciente que depois dos desertos vai ter uma terra prometida, com o seu nome escrito lá, sabendo que o Senhor Jesus Cristo já está lá de braços abertos, dizendo: vem para mim, filho, não temas diante da provação, não temas diante do deserto, pois eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então que você venha ficar com essa palavra em teu coração, louvado seja Deus, e que você possa acreditar. Mais uma vez eu vou te falar, que você possa acreditar que o Senhor está olhando para você nesse momento, dizendo que está contigo, e que você, louvado seja Deus, venha confiar a cada momento no Senhor Jesus Cristo, pois Ele acredita, Ele está de braços abertos, olhando para você nesse momento, esperando um ato de arrependimento, esperando um ato de confissão, esperando um ato, louvado
Louvado seja Deus, que você vá até Ele dizendo: Senhor, me perdoe, eu quero andar no teu caminho, eu quero fazer a tua vontade. Você pode estar nesse momento agora dizendo: eu não quero viver mais essa vida. Eu quero te dizer que o Senhor está dizendo: eu vou te dar uma nova vida, eu vou fazer algo melhor para você, eu tenho planos melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já eu quero orar por você, para que o Senhor Jesus Cristo possa tocar em teu coração. Eu já quero levantar uma oração para que o Senhor Jesus Cristo possa entrar com providência na tua causa, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus maravilhoso. Senhor Deus Pai grandioso eternamente, Deus, humildemente eu quero entrar na tua presença. Eu quero te apresentar a cada ouvinte que foi ouvinte dessa palavra, que foi ouvinte desse programa, cada louvor, cada pregação, Senhor, cada palavra que foi ministrada aqui nessa manhã. Eu quero te dizer: vem entrando com providência, pois estamos aqui fazendo a nossa parte, Deus, lançando a semente sobre as terras, sobre os corações, Deus. Mas a palavra do Senhor fala, Deus, que nós viemos para plantar, mas o Senhor que vai dar o crescimento. Então vem entrando com providência, vem dando crescimento em cada coração. Oh Deus maravilhoso, pessoas podem estar dizendo nesse momento: eu quero uma nova vida, eu quero uma vida de salvação, eu quero uma vida de restauração. Então vem entrando com providência, Deus, vem levando restauração, vem levando a paz, vem levando a misericórdia, Deus, pois eu sei que ainda há um Deus verdadeiro em Israel, eu sei que ainda há um Deus que opera milagres, eu sei que há um Deus que quebra as lanças, Deus maravilhoso. Então mais uma vez eu te peço: vem entrando com providência, vem resgatando aqueles jovens que estão no mundo, vem resgatando aqueles jovens que estão na mão do pecado, vem resgatando aqueles jovens que estão na mão do inimigo. Deus maravilhoso, eu te peço, vem livrando, Deus, ele do laço do inimigo, tirando ele do lamaçal do pecado, vem trazendo eles para a tua presença. Se for preciso, quebra, desfaz, mas vem mostrando que tu és Deus para esse mundo, e vem mostrando que ainda há Deus em Israel, que ainda há um Deus nessa terra. Louvado seja Deus, e que não há outro além de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu te peço, Senhor, vem de encontro a cada ouvinte, vem de encontro, Senhor, a cada pessoa que ainda não é convertida, Senhor, que essa palavra possa entrar no seu coração e que venha fazer grandes coisas, que venha brotar e que ela venha acreditar que o Senhor está nesse momento olhando para ela. Louvado seja Deus. Então, Deus, eu quero te pedir: derrama bênção sobre essas vidas, derrama bênção sobre a vida de cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa te abençoar, não só agora, mas para todos sempre, e que a vontade do Senhor Jesus Cristo venha a ser feita na minha e na tua vida. E desde já eu já quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.